Graças e paz, queridos, da parte de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria trazer essa aula de hoje da EBD, que tem por título Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Lembrando a todos que o texto áureo está escrito em Tito, capítulo 2, e o verso de número 13, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus. Queridos, falar da volta de Jesus é falar da maior esperança que a igreja tem na terra. Essa é a maior esperança do cristão. A expressão do texto áureo, quando diz bendita a esperança, ela se refere à segunda vinda de Cristo. Obviamente, sendo essa dividida em duas fases. O primeiro tópico da lição, ele diz: breve o Senhor virá. E como estar breve essa vinda dele? Porque ela é tão certa, essa vinda de Jesus, quanto a sucessão de dias e noite. O comentarista vai dizer, com certeza, se você abrir a sua Bíblia em Salmo 19, ela vai dizer que esse salmo vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus. Né? E um dia, assim como o dia vem e vai, e a noite vem e vai, é certa essa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu poderia dizer ainda mais que assim como 1 mais 1 é igual a 2, a volta de Jesus é certa. Poderia também que ela é tão certa como é certo que nós respiramos esse ar chamado oxigênio. Ela está muito próxima, muito breve Jesus vai voltar. Muito breve Jesus voltará. Então, a vinda de Cristo, ela, dentro ainda dessa proposta aqui do comentarista, ela está dividida em duas fases, como já falei, que é o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, vai falar da parousia de Jesus Cristo vindo nos buscar e se encontrar com Ele nos ares. E vai estar falando também da volta de Jesus em glória, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o verso de número 8, Apocalipse 1 e 7. Então, ele virá também da mesma maneira que subiu. Está em Atos, capítulo 1 e o versículo 11. Obviamente que aqui ele está falando da vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Segundo subtópico, do primeiro tópico, diz uma promessa de Jesus. Olha, quem fez essa promessa foi o próprio Jesus Cristo. Em João, capítulo 14, versículo de número 1 até o verso 3. Eu não vou citar para vocês porque é bem claro, o texto é bem conhecido de toda a igreja. Ele prometeu voltar, não é isso? Ele diz que assim como foi, ele um dia vai voltar. Ele virá para restaurar. Veja bem, ele não virá apenas para restaurar a nação de Israel. Talvez eles, naquela época, estivessem ainda pensando num reino físico, político, né? Que era o pensamento dominante da era lá dos israelitas, judeus ali com Jesus. Mas Jesus ele corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusivamente do Pai e está fora do radar humano. Né? Não existe máquina tecnológica que vá detectar o dia, a hora, um momento e até mesmo o fato ocorrido em si quando acontecer. Então, queridos, essa volta de Jesus não é apenas para a restauração de Israel, mas é para a restauração de todos os povos da terra. Com base em que? Atos capítulo 1 e o versículo 8, que o texto vai dizer: em Jerusalém, na Judéia, em Samaria
e até os confins da terra. E este evangelho do reino será pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aí a gente entra nessa promessa gloriosa de Jesus. Queridos, ainda dentro da proposta aqui, do terceiro subtópico, né, do primeiro tópico, diz: o dia se aproxima. E como se aproxima esse dia, queridos? Porque os sinais, todos os sinais que antecedia a volta de Jesus, estão em evidência, todos. Inclusive estamos vivendo hoje uma pandemia, que começou como uma epidemia e depois virou uma pandemia, que atingiu todas as nações do mundo. Precisamos de mais prova do que essa, de que Jesus está voltando, um alerta desse a todas as nações do mundo. Então, uma das evidências e sinais é a pregação que está sendo propaga em uma velocidade mega, né? Tera, se é que a gente pode dizer assim, de informações via internet, via programas televisíveis, aplicativos como Zap, Face, e em todos esses meios de comunicação, de redes sociais, o Evangelho está sendo proclamado, né? O nome do Senhor tem sido glorificado e estamos ganhando as nações para o reino de Deus, para o Senhor Jesus. Uma outra é a efusão do Espírito Santo, que está em evidência em nosso meio, em nossos dias, né? Uma outra é a questão da efusão do Estado de Israel, que desde 1948 foi considerado como nação, né? Levanta essa bandeira aí de nação independente. Então, segundo tópico, ele vai dizer também da necessidade de vigilância. O que dizer, queridos, de estarmos alerta permanentemente, ou seja, acordados, atentos, porque a qualquer momento o Senhor pode voltar e arrebatar a sua igreja, né? Então existe também uma exortação aqui à vigilância, no primeiro subtópico do segundo tópico da lição, que diz: vigiai, pois não sabeis o quê? A hora. Mas depois ele vai dizer: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Primeiro ele vai dizer: vigiai, porque não sabeis a hora. Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 44. Depois ele vai dizer: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus capítulo 25 e o versículo número 13. Terceiro, ele vai dizer: vigiai e orai, porque não sabeis o tempo. Marcos capítulo 13, versículo 33 ao 37. E depois, por fim, ele vai dizer: vigiai em todo o tempo. Queridos, não é tempo para brincarmos de ser crente. Não é tempo para brincarmos de negociarmos a fé, como vemos muitos por aí, sendo mercadores da fé. Quando a fé não é para ser tida como um mercado, como um meio, mas a fé é para ser propagada o evangelho da cruz de Cristo. O evangelho da cruz, o evangelho de arrependimento, o evangelho de proclamação de boas novas. Jesus está voltando. Então, os sinais são todos esses: vigiai em todo o tempo. Lucas capítulo 21, versículo 34 ao 36. Queridos, o que dizer dos alarmes falsos por líderes religiosos que marcaram data da volta de Jesus e ficaram decepcionados, né? Marcaram a presença invisível de Jesus Cristo em 1874, em 1914, Charles Russell, né? O arrebatamento da igreja. Então, nessa data também de 1914, e tudo isso foi por água abaixo, porque foram falsos alarmes da volta de Jesus. Terceiro tópico: vivendo com fidelidade. O que dizer, queridos, de viver com fidelidade? Para viver com fidelidade, eu preciso adotar um estilo de vida cristão, um modelo de vida cristã, de fidelidade. Os termos fidelidade, ele tem a ver também com verdade, com lealdade. Tudo isso está ligado à ideia de fidelidade. Sem esquecer de que fidelidade também é uma das virtudes do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 22. Deus, ele é fiel, assim como cumpriu a vinda do Messias, né? A gente vai ver lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, aquela promessa, e depois o cumprimento em Lucas, em Mateus, em Marcos,
do nascimento do Messias, assim ele vai cumprir a promessa da volta do seu filho, do arrebatamento da igreja, da vinda de Cristo, tá certo? Então, assim, ele vai cumprir também a promessa da segunda vinda de Cristo, assim como cumpriu da primeira. Então, o que quer dizer também ainda da fidelidade como virtude cristã? Ou seja, ela é ensinada em todas as páginas das Escrituras. Em toda a Escritura, a gente vai ver o modelo de fidelidade. Na vida de José, na vida de Daniel, na vida de Jó, na vida de Noé. Vamos ver o modelo de fidelidade na vida desses homens de Deus e no Novo Testamento também, na vida de Paulo, na vida de Lucas, na vida de outros homens de Deus e mulheres de Deus que proclamaram o Evangelho das Boas Novas. E finalizando a lição também vai falar de tempos, não é verdade? E de estações. Quando Jesus fala aqui de tempos, no grego significa cronos, ou seja, um longo período de tempo, que vai da descida do Espírito Santo até a vinda de Cristo. E quando ele fala de estações, ele está falando do tempo kairos, que não é um tempo que está preso ao tempo, que não é algo que está preso, ligado ao tempo e espaço de tempo, mas está ligado a uma ocasião, do momento, né, de várias questões. E finalizando assim, eu